Olá, estamos começando mais um Vale Entrevista especial eleições e hoje nós recebemos aqui na sede do Jornal Vale o candidato à Prefeitura de Jacareí, Arildo Batista, pelo PTB. Muito obrigada pela disponibilidade do senhor. Bom dia, eu que agradeço. Uma satisfação estar aqui podendo bater um papo sobre a nossa cidade de Jacareí. A gente sabe que o senhor tem uma longa história já como vereador. Gostaria de saber do senhor por que o senhor decidiu então sair à Prefeitura neste ano. Bom, primeiro, a gente precisa conhecer todo o histórico. Foram 12 anos como servidor comissionado, né? Trabalhei por 12 anos no governo, dois do Marco Aurélio e depois do Hamilton. E essa experiência, obviamente, me alavancou e eu consegui, em 2012, ser eleito vereador, praticamente o mais votado da cidade. Depois fui reeleito, fui presidente da Câmara e tivemos a oportunidade de fazer uma gestão muito interessante, né? De fato mostrando que é possível você usar menos recursos públicos e fazer mais. Nesse sentido, a gente acabou tendo um destaque, mas a história ela começa lá atrás, quando eu dizia que vereador não pode ser uma profissão. Então tem um tempo de começo e final. E eu estabeleci, né, como meta que no máximo faria 2 mandatos. Então isso para mim já tinha sido definido, junto com o grupo, obviamente, isso tudo trabalhado com a nossa equipe. E eu já havia abrido mão de ser candidato a vereador e iríamos lançar alguém do nosso grupo. Quando aí as coisas foram se modificando e até que apareceu o convite para que a gente fosse candidato a prefeito. Então a ideia não surgiu do Arildo isoladamente, mas sim de pessoas que nos procuraram e achavam que talvez fosse um desperdício, tanta experiência, tanto no executivo quanto no legislativo, de repente a gente simplesmente sair do cenário político assim de uma forma abrupta. E isso foi se consolidando, foi tomando corpo, e hoje nós estamos aí com uma candidatura consideravelmente aí com grandes possibilidades. Bom, e o senhor veio do PT, né, que este ano colocou o Marco Aurélio à disposição das urnas. Gostaria de saber do senhor, qual que é a sua relação hoje com o partido e se a sua saída teve relação com o desgaste sofrido pela legenda na cidade ou até nacionalmente? De certa forma, um pouco sim. As pessoas que me acompanham, as pessoas, meus eleitores de forma geral, muitos deles não tinham uma identidade com o PT. Porém, como o PT estava na administração e eu fazia parte, a gente conseguia um certo equilíbrio. Mas a nossa relação sempre foi muito boa, eu sempre respeitei muito as diretrizes do partido, acho um partido orgânico, um partido que de fato funciona e foi uma escola. Então eu não tenho o que falar do Partido dos Trabalhadores na cidade de Jacareí. Porém, a gente encontrava muita dificuldade todas as vezes que íamos participar de uma campanha. Havia uma resistência e depois isso se tornou um pouco mais forte e a gente percebeu que a nossa relação interna já não estava sendo muito boa, mas não por questão de disputa, e sim por questões de posicionamentos. Alguns movimentos que alguns dos militantes queriam que a gente participasse, eu não concordava, e isso foi criando um certo desgaste. Então, até pelo fato de eu não ser mais candidato a vereador, eu anunciei a minha saída, iria procurar um outro partido para que eu pudesse continuar atuando na política. Aí acabou surgindo o PTB. Candidato, a gente sabe que um dos principais desafios do próximo prefeito vai ser a retomada da economia, que foi tão afetada agora durante a pandemia. O que é que o senhor pensa em fazer caso seja eleito? Muito das ações, elas não têm assim, um poder, né, uma magnitude dentro da capacidade do gestor municipal. Mas eu tenho usado muito um lema que é o seguinte: nós precisamos ser ousados e criativos. Eu já havia estudado alguns pontos que eu vou citar aqui. A questão, por exemplo, dos uniformes dos alunos da rede pública, eles são sempre comprados e sempre são de empresas que vêm de fora. E eu vejo uma dificuldade muito grande, às vezes até na hora que chega esse material, e o material às vezes não é de boa qualidade, esse material ele vem com muitos problemas de tamanho, enfim. Eu falei, por que a gente não pode confeccionar esse material aqui? Eu posso, esse custo, que não é um custo barato, a gente está falando aí de uma cifra de mais de 2 milhões, quase 2 milhões e meio, né, de reais. Por que não formarmos uma cooperativa, né, podendo dar oportunidade para as pessoas da nossa cidade produzir um material de boa qualidade e fazer com que esses recursos circulem pelo próprio município. Só aí a gente já resolve 2 questões, pequenas, mas resolveremos. A outra participação é com relação à manutenção da cidade. É perceptível que a cidade ela tem muitas áreas que precisam de manutenção.
E há uma mão de obra disponível na cidade de pessoas que não têm uma qualificação hoje para poder adentrar, por exemplo, no concurso público ou até mesmo numa empresa. Então a gente precisa aproveitar essa mão de obra que está aí e, em contrapartida, você cuida da cidade. Quando eu falo cuidar da cidade, o que é? Pintura, manutenção, capina. Então você também vai utilizar essa mão de obra através de uma frente de trabalho ou através de uma associação. E aí nós vamos falar de um terceiro elemento, que é um parceiro, que vai poder ajudar na gestão. E aí um terceiro ponto que, para mim, junta 3 coisas. A questão do desenvolvimento da agricultura na nossa cidade. Nós temos uma extensão muito grande de áreas rurais, com chácaras e sítios, que hoje estão praticamente obsoletos sem o aproveitamento dessa terra. Então a gente pode promover uma utilização desse espaço através de incentivos fiscais ou de uma parceria com esses donos, levando pessoas que nós temos hoje na cidade que estão desempregadas para fazer o cultivo de vários produtos. E esses produtos poderão ser utilizados através da venda, ou seja, gerando renda para essas pessoas. A própria prefeitura pode comprar esses produtos para utilização na escola, na merenda escolar, e dando oportunidade também para essas pessoas adquirirem aí um complemento naquilo que ele precisa do seu dia a dia. E, como eu disse, o terceiro ponto é justamente incentivar as áreas rurais que nós temos hoje, que precisam ser melhor cuidadas. Então nós também iremos implantar um programa para poder fazer uma manutenção contínua dessas vias, para facilitar o escoamento desses produtos, além do que levar iluminação pública para essa área rural, que a gente sabe que tem a questão da segurança, e hoje muitas pessoas moram lá, para que essas pessoas não venham para o centro da cidade e continuem lá para poder, inclusive, evitar o inchaço da nossa cidade, o êxodo rural, que é tão conhecido hoje no nosso dia a dia. Candidato, na saúde, o senhor fala sobre a realização de um diagnóstico rigoroso no contexto da Santa Casa e sobre a possibilidade de construção de um pronto-socorro. Gostaria de saber do senhor, se o senhor tem uma estimativa de quanto tempo levaria para esse diagnóstico ficar pronto, se de fato há essa possibilidade de construção de um novo pronto-socorro. A Santa Casa, eu acho que assim, em termos de saúde, eu não diria que é prioridade zero, mas ela vai andar em paralelo, porque essa história da Santa Casa, ela já está começando a ficar cansativa, porque todo mundo passa por ali, conta um ponto a mais, mas de fato muito pouco se resolve. Eu acho que nós temos que montar uma equipe multifuncional, desde pessoas da área jurídica, da área fiscal, da área contábil, e pessoas da sociedade. E aí a gente deve envolver o pessoal da Irmandade, para que de fato a gente apure o que acontece com a questão das finanças da Santa Casa. Qual é o tamanho da dívida da Santa Casa? Para que a gente possa olhar a médio e longo prazo o que é possível ser feito. Mas não podemos, obviamente, deixar que as coisas fiquem paradas. Então, é um processo paralelo, como eu disse. A questão do pronto-socorro, eu não tenho dúvidas que não dá mais para a gente ficar esperando. Já existe a área lá disponível, agora a gente precisa ir atrás do recurso. E eu penso que se não dá para você construir, colocá-lo em funcionamento, mas são passos que precisam ser dados por todos os gestores. Então, a gente vai fazer aquilo que for possível, porque nós sabemos que haverá um enfrentamento difícil a partir do ano que vem por conta da economia, ou seja, se a economia não tiver um aquecimento, obviamente os recursos ficarão escassos, e nós sabemos que lá no governo federal já há uma limitação de repasse de recursos, tanto na área da educação como na área da saúde. Portanto, a gente não pode vender uma ideia de que vai fazer algo sem ter condições, mas eu não tenho dúvida que fazer o prédio, eu acho que até o final do mandato, com certeza, isso será feito. E aí, se der uma melhorada, a gente coloca até para funcionar. Mas, como eu disse, cada gestor tem que vir e fazer uma parte. E se a gente conseguir fazer tudo, que bom. E com relação à Santa Casa, como eu disse, a ideia, tendo o resultado, sabendo que de fato é possível, a gente tornar a Santa Casa o nosso hospital municipal. Candidato, a gente não está em um ano comum, Estamos vivendo uma pandemia. Gostaria de pedir do senhor uma análise sobre a conduta do atual governo frente à pandemia. O senhor acredita que o governo agiu de forma correta? Acho que a gente mais acertou do que errou. Eu reconheço que houve assim um cuidado, a vigilância sanitária teve um papel muito importante, atuou da forma importante. A fiscalização, eu tenho um pouco de crítica, porque eu não sei se porque não tem perna para poder dar conta de tudo,
nós temos uma cidade muito espalhada, onde você tem muitos bares, muitos comércios, né, no entorno da cidade. Então, e a gente sabe que é muito difícil o controle. Eu não vi efetivamente um trabalho forte na questão da prevenção, né, de campanhas. Isso também ficou um pouco aquém. Mas, de forma geral, eu diria que a gente fica aí numa média de 6, 7, né, de 0 a 10, na atuação. Nós temos um número alto, né, no que diz respeito a mortes, eu acho que proporcionalmente às cidades maiores, mas isso não dá para você atribuir ao governo, porque isso tem uma série de fatores, né, que, se você levar em consideração, não pode jogar na conta do governo que as mortes ocorreram por falta de atendimento. Isso não aconteceu. Acho que no quesito também retaguarda, o governo se preparou bem, teve o apoio da Câmara, né, enquanto vereador a gente observou isso. Houve alguns exageros, né, a questão do hospital, a história da distal, até hoje ainda tem algumas coisas ali que precisam ser esclarecidas. Mas, de forma geral, a cidade se preparou para o momento. Também em relação ao governo atual, gostaria de perguntar para o senhor quais são aqueles projetos que o senhor gostaria de manter e quais aqueles que o senhor não daria seguimento. Voltando à questão da saúde, houve um avanço, principalmente no que diz respeito à Santa Casa. Eu acho que a Santa Casa ela melhorou, até na questão de estrutura, ela melhorou na questão de atendimento. Lógico que ela teve uma vantagem, porque com a construção da unidade de pronto atendimento do Totelmo, muitos dos atendimentos de urgência foram para as UPAs, ou seja, deu uma desafogada, né, no pronto-socorro, né, ainda precário, mas é o que nós temos lá. Isso facilitou um pouco a vida do atual governo, mas isso, como eu disse, é fruto do que os gestores anteriores fizeram. Um programa que eu acho que, na minha opinião, poderia ter sido melhor, né, que eu acho que foi um fracasso total, e a gente precisa reavaliá-lo, é o programa de reformas de casa, que tentou dar uma maquiada para compensar a falta de ação do governo que diz respeito à questão das moradias. Nós sabemos que a questão das moradias é um problema que não pode ser enfrentado só pelo município, é necessária a participação principalmente do governo federal e estadual. Então, esse programa, na minha opinião, ele não decolou. Acho que fizeram meia dúzia de casos, portanto, eu não sei se eu manteria esse projeto. Outro projeto que eu acho que precisa ser incrementado, precisa ser acelerado, que eu achei que foi uma boa ideia, que é a vigilância solidária. Eles começaram ali na região de Parque Califórnia, alguns bairros, mas isso também não avançou. Então, um governo com muita iniciativa e pouca continuativa. Eu confesso para vocês que dos programas que eles lançaram, eu não vi nenhum que se destacou. Então, confesso para você que nós vamos ter meio que começar a destacar já. Tá certo. Na mobilidade, o senhor propõe uma adequação das linhas de ônibus e passagem diferenciada para estudantes de cursinhos livres. Gostaria de saber do senhor como que funcionariam essas propostas, se essa diferença, por exemplo, seria assumida pelo próprio município. Uma coisa depende da outra. A mobilidade urbana, a secretaria, ela foi um ponto que eu critiquei muito, critico até hoje. Quando foi colocado como proposta da criação, eu dizia que Jacareí merecia uma Secretaria de Mobilidade Urbana, porém precisaria de um tempo de estudo, pelo menos de um ano, para que você de fato entendesse como criar essa secretaria, né? O que a gente percebeu, que no primeiro ano, aquilo foi mais para entregar uma secretaria para um ex-adversário que ele tinha, e ela não deu resultados. Infelizmente, a Secretaria de Mobilidade Urbana passou 4 anos sem apresentar um resultado que se disse, puxa vida, olha, a secretaria melhorou isso, melhorou aquilo. Não aconteceu. E perdeu-se praticamente aí os 4 anos sem que houvesse um estudo aprofundado do que poderia ser melhorado na questão, por exemplo, do transporte público. Então foram 4 anos praticamente perdidos como Secretaria de Mobilidade Urbana. Então a gente vai ter que começar meio que da estaca zero. Não dá para você fazer um desenho da cidade, de como deve ser o transporte, sem um estudo técnico aprofundado. E isso leva tempo. Você precisa fazer toda aquela pesquisa de destino, origem, aquelas coisas, para você verificar por onde as pessoas se deslocam, para onde as pessoas vão, que você pode criar alternativas. Muitas pessoas às vezes querem ir para o centro da cidade de bicicleta, mas elas não vão porque você não tem uma ciclovia, você não tem uma ciclofaixa onde ela possa andar com segurança. Se você andar, por exemplo, pelas 2 pontes que nós temos hoje na cidade, é quase impossível você passar lá a pé ou em bicicleta.
Então a gente vai precisar investir numa opção, e eu tenho a ideia de criar o que a gente chama ali de um apêndice, uma área lateral nas pontes, para que você tenha passagem para as pessoas com segurança, para pedestre e para ciclistas. Com isso a gente começa a liberar um pouco também o transporte e analisá-lo de uma forma mais técnica, o que de fato a gente precisa. Então não tem bola de cristal, não tem mágica, e aí, puxando a questão da passagem diferenciada, como eu disse, uma coisa está ligada à outra. À medida que você tem a compensação através do uso do transporte público, você consegue ajudar aquelas pessoas que precisam, porque não há como você dar condições para um segmento ou outro, sem obviamente tirar de outro lugar. E essa compensação, ela sempre foi feita. Eu tenho uma ideia, mas essa ideia ela precisa ser trabalhada. Nós temos uma usina em Jacareí, que é para funcionar, deveria estar funcionando, que é a usina de biodigestão. O que ela vai fazer? Ela vai fazer a queima do resíduo orgânico, e a queima disso vai gerar 2 subprodutos. O primeiro é o adubo, que poderá ser usado na agricultura. E o segundo, ela vai gerar energia, ela poderá gerar energia elétrica. Então você poderá ter uma compensação dessa energia elétrica. Essa energia elétrica ela poderá ser utilizada na própria prefeitura, ou ela poderá ser vendida. E esses recursos, aí entra a participação popular, nós vamos discutir por que não utilizar esse recurso excedente para subsidiar o transporte público na cidade. Por isso que a nossa proposta é fazer uma gestão eficiente, transparente e com participação popular. Então essas decisões serão tomadas sempre em conjunto, com os conselhos, com grupos que têm afinidade com o tema, para que a gente de fato tome uma ação conjunta, erre o menos possível, mas que tenha aprovação de início da população. Consta também no plano de governo do senhor a garantia do total tratamento de esgoto. Gostaria de saber em quanto tempo e de que forma que isso seria feito, com recursos próprios, de que forma? O saneamento básico, de forma geral, ele tem uma relação direta com a saúde. Então nós entendemos que investir, o pessoal fala gastar, mas eu falo que investir no saneamento é investir em saúde. Agora, as linhas de crédito, elas estão disponíveis, tanto no governo federal, principalmente no governo federal. E você tem que apresentar projetos. Na verdade, o projeto para você fazer o tratamento 100% da nossa cidade, ele já existe. Essa é uma questão de dar continuidade. O atual governo, infelizmente, andou muito pouco. Pegou com 70%, acho que não fez 5%. Isso é ruim, porque agora sobrecarrega o próximo gestor. Mas esse é um processo que ele teve uma aceleração muito boa, deu essa estagnada, mas nós precisamos retomar. Então precisamos fazer o tratamento, a coleta do esgoto, que a gente chama da bacia do Tanquinho, que é, como se diz, a margem esquerda do Rio Paraíba, porque do lado direito praticamente quase 100% já está sendo recolhido e tratado. Nós precisamos avançar agora. Já existem algumas estações individuais, a gente precisa fazer a coleta então de toda a região, principalmente do lado da região oeste, para poder deslocar isso para a nossa estação central e fazer o tratamento. Isso, obviamente, nós vamos tentar atingir, chegar o mais próximo possível do 100%. Tá certo. Na educação, o senhor fala em estudar o processo de municipalização do ensino fundamental do 6º ao 9º ano. Gostaria de saber, é uma necessidade hoje, há condições de se ofertar esse serviço? É um estudo, por isso que a gente diz um estudo. Há uma procura muito grande, a gente, enquanto vereador, muitas mães chegam para a gente lá e falam assim: ô vereador, o meu filho vai sair agora do 6º ano, do 5º ano, e agora ele vai para a escola do estado, mas eu queria que ele ficasse no município, como é que eu faço? Eu falo, olha, infelizmente, hoje a gente não tem essa possibilidade. O que a gente percebe é que quando a educação ela está sendo gestada pelo município, a gente tem condições de dar um tratamento melhor, acho que você consegue observar mais, você consegue entender maior os problemas. A Secretaria, infelizmente, do Estado, ela fica muito distante, porque ela é regionalizada. E, de repente, a gente pode adentrar num campo que é interessante para o município, porque você vai melhorar a qualidade da educação, você vai trazer esses alunos para a rede, para mais perto, e vai conseguir dar condições. Óbvio que eu disse, é um estudo, porque a demanda existe, a vontade da população existe. E como a gente está lá para atender a vontade da população, nós precisamos atacar esse ponto. E vamos chegar à conclusão, se é viável ou não. Tá certo. E a gente sabe que Jacareí teve anos de PT, agora PSDB. Por que o senhor deve ser a escolha do eleitor agora? Por que eles devem fazer essa mudança?
Olha, eu não gosto de atribuir gestão às siglas partidárias. Eu atribuo às pessoas, porque hoje eu posso estar no partido A, B, amanhã eu posso estar no CD. Então, não é o partido que fará a gestão. Quem faz a gestão é a pessoa. Então, o eleitor, ele não tem que olhar para a sigla, ele tem que olhar para o candidato, para quem de fato está propondo. Ele tem que conhecer a vida da pessoa. Se de fato, quando a gente diz de participação popular, se o candidato, ele gosta de ter contato com as pessoas, ele gosta de ouvir as pessoas, porque é muito fácil falar, eu quero ouvir as pessoas, depois que ganha, não aceita crítica, não recebe ninguém, não conversa com ninguém. Então não adianta nada. Eu não tenho essa dificuldade. Sou um vereador muito presente, um vereador que circula pelo centro da cidade, que conversa com os comerciantes, ouve críticas, observa os problemas. Então, para mim, não vai mudar muita coisa. Eu acho que um gestor, e eu falo especificamente da cidade de Jacareí, ele tem que ser uma pessoa presente. Ele tem que ser uma pessoa que tem que ter os ouvidos bem grandes para ouvir a população e entender como funciona a cidade. E nesse sentido, para mim, é muito tranquilo. Então, eu não quero aqui atribuir a partido A, B ou C. Eu quero atribuir a pessoa, porque é a pessoa que vai fazer a gestão. São as pessoas em torno dela, quem ela irá escolher, né, para poder fazer a gestão. E eu falo uma coisa para você aqui. Eu não teria problema nenhum em trazer pessoas de outros partidos, mesmo que não estejam comigo, porque eu sei hoje que nesse atual governo tem profissionais lá muito competentes, que eu não pensaria duas vezes em mantê-los, porque eu não estou lá para criar cargos para meus amigos, para quem me apoiou. Eu estou lá para criar uma estrutura para cuidar da cidade. Assim como do governo passado também não teria problema nenhum em trazer pessoas que eu tenho certeza que vão ajudar a fazer Jacareí melhor. Tá certo, candidato, eu gostaria de agradecer a sua participação, nós chegamos ao fim da nossa entrevista, mas eu gostaria de pedir para que o senhor deixe suas considerações finais para quem está nos assistindo. Eu quero aqui aproveitar essa oportunidade, me dirigir a você, cidadão, você eleitor da cidade de Jacareí. No dia 15 de novembro, você terá a oportunidade de escolher aquele que vai conduzir Jacareí pelos próximos 4 anos. Sou vereador, pelo segundo mandato, estive à frente da presidente da Câmara. Acredito que essa experiência acumulada nesses quase 20 anos de vida pública me coloca em condições de ajudar Jacareí a, de fato, andar para frente. Eu entendo que sozinho não consigo fazer nada, vou precisar de uma equipe muito bem competente, estruturada, mas, sobretudo, da participação do povo, porque a gente trabalha para o povo, e é para o povo que a gente tem que olhar. Nesse sentido, eu sou Arildo Batista, meu número é 14, minha vice é a Márcia Barbieri. Conto com vocês. Avante, Progressista e PTB. Obrigada, candidato. Obrigado também a você que assistiu, que nos acompanhou. A gente se encontra novamente em uma próxima entrevista. Até mais.